Infelizmente, o nosso país tem passado por episódios de chuvas torrenciais, obrigando com que milhares de pessoas tenham de abandonar as suas casas, recorrendo a alojamentos públicos e tendo ali o patrimônio material e também psicológico, né, o moral abalado. A pergunta que o vídeo de hoje se propõe a responder é a seguinte: pode o Estado, a administração pública de modo geral, ser responsabilizada pelos danos causados ao patrimônio, seja ele material ou imaterial do cidadão? Antes de responder essa pergunta, eu queria convidar vocês a me seguirem nas minhas redes sociais. No Instagram, Dr. Gustavo Castro ADV, e lá no YouTube, Dr. Gustavo Castro. Lá, né, nas minhas redes, nós compartilhamos diariamente conteúdos aí que interessam advogados, interessam ao cidadão, interessam todos aqueles que buscam conhecer um pouco mais sobre os seus direitos. Mas, sem mais delongas, vamos lá para a tela do computador para responder a pergunta de hoje, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. O primeiro diploma que nós temos que recorrer, tá, para responder a pergunta de hoje é a Constituição Federal. No artigo 23, ela vai atribuir uma competência comum, tá, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para promover programas de melhoria das condições habitacionais e de saneamento, ou seja, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, todo mundo ali colaborando para promover melhorias nas condições de saneamento básico. É claro que a nossa Constituição ela não é exaustiva ali para trazer o que é o conceito de saneamento básico, quais seriam essas melhorias, e deixou isso aí a cargo de lei. E para responder o que é saneamento, quais são essas condições, nós temos de recorrer agora à Lei 11.445 de 2007, que trata aí das diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. O artigo 3º ele traz ali alguns conceitos. Para fins do disposto nessa lei, considera-se saneamento básico. O que é o saneamento básico? Conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O que isso quer dizer então, pessoal? É obrigação, né, atribuída aí pela Constituição, que os estados, né, e quando eu falo aqui estados, eu me refiro a estado, união, mas especialmente municípios, né, porque são políticas ali locais que vão estabelecer essas condições ali de drenagem, tá? Eles têm a obrigação, tá, de constantemente aperfeiçoar a rede de drenagem para evitar, tá, que chuvas aí torrenciais ou mesmo algumas chuvas mais leves elas possam causar impacto ou dano ao patrimônio do particular, tá bom? Então vamos voltar aqui para a tela. Ciente disso, agora nós precisamos averiguar qual que é a responsabilidade, para responder a pergunta do vídeo, do Estado, da administração pública. E aí nós temos de retornar à Constituição Federal, lá no artigo 37, que trata das disposições gerais aplicáveis à administração pública. Aqui no caput se trata de alguns princípios aplicáveis, mas o que nos interessa está lá no artigo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos de seu agente, nessa qualidade, que causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. O que o Constituinte está querendo nos dizer aqui? A responsabilidade do Estado, da administração pública, ela é objetiva. Ou seja, responde independentemente de culpa, ok? Ela só não vai responder, e aqui é um ponto de atenção que eu gostaria de destacar, isso não está no texto constitucional, tá? Mas é um ponto de atenção que a doutrina e a jurisprudência elas já afastaram a responsabilidade do Estado nesses 4 casos aqui. Ela só não vai responder quando houver culpa da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior. Aqui eu chamo atenção para a força maior porque a doutrina ela considera a chuva como, tá? Deixa eu vir aqui. Chuva. Vão me desculpando aí, eu ainda estou aprendendo a usar essa caneta. Mas a chuva ela é considerada um evento de força maior. O que seria força maior?
Caso fortuito é aquele evento totalmente imprevisível. Força maior já seria aquele evento previsível, mas inevitável. Então a chuva, né, na maior parte das vezes ela é previsível a época do ano que ela vai cair, ela é previsível ali se existem estudos para medir a quantidade de chuva que vai cair em determinado período do ano, mas ela é inevitável. Por mais que se saiba que ela vai vir, não se sabe ali se ela virá realmente naquela quantidade e os danos, né, eventualmente que ela possa causar ali se vier em um volume maior do que o esperado. Então isso quer dizer que a administração ela não vai responder, afinal de contas a chuva é força maior, é uma hipótese de força maior? Não necessariamente. E aqui eu trago uma jurisprudência do Tribunal de São Paulo que se aplica perfeitamente aqui à responsabilidade objetiva do Estado, afastando, tá, a hipótese de excludente por força maior. Vamos voltar aqui à tela do computador. E o que diz o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? A omissão da municipalidade na prestação de serviço de escoamento de águas pluviais, dando causa aos danos sofridos pela autora em decorrente de enchente em local sabidamente sujeito àquelas ocorrências, sem que medidas preventivas eficazes tenham sido executadas pela administração pública, ausente qualquer excludente de responsabilidade, não podendo ser considerada alegada a intensidade da chuva sem comprovação dessa circunstância. Deve responder pela reparação moral e material. Ou seja, olha aqui o que o Tribunal de Justiça de São Paulo compreendeu. Se a omissão do poder público, nesse caso aqui do município, né, em promover ali uma drenagem, né, um escoamento de água adequado, ele responde sim, tá, por esses danos, tanto material quanto moral. Por quê? Porque ele teria essa obrigação, né? A gente viu lá no artigo 23 e não fez. Uma coisa muito diferente é quando o Estado ele promove ali tudo que estava ao alcance dele para evitar, para mitigar o dano. Outra coisa é quando o Estado não promove ali as medidas adequadas, preventivas, como destacou aqui o acórdão, e acaba causando danos. Hoje a gente sabe que, por falta de cuidado nas redes de drenagem, não é incomum que chuvas até pequenas, né, de pouco volume, elas causem danos aí irreparáveis aos cidadãos. E por que eu falo irreparável? Claro que o dano material ele é reparável, né? Só que do ponto de vista moral é muito difícil a pessoa ficar ali desabrigada, ter que recorrer a um alojamento, enfim, é um impacto muito grande. Então, respondendo a pergunta do vídeo de hoje, sim, é possível, a depender do caso, que o Estado seja responsabilizado, tá? Em razão de enchentes e alagamentos como os que nós estamos vendo hoje. Vai depender muito da análise do caso concreto. Eu queria agradecer aí a todos que ficaram até o final, convidá-los mais uma vez para me seguir nas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.